podcast Jovens em Pauta. Eu sou a Amanda. E eu sou a Giovana. Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, a professora Karine. Ela é professora de Biologia e também do Projeto de Vida. Então, professora, nos conte como tudo começou. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Então, como começou a minha profissão de professora? Bem, eu era aluna de escola pública, assim como vocês, e eu gostava muito de biologia, era uma das matérias que me dava melhor. E aí, na escolha do vestibular, eu pensei nas profissões da área da saúde. Pensei em engenharia de alimentos, pensei em enfermagem e pensei em biologia. Aí eu comecei a me ver lá na frente, como que eu seria como profissional. Só que aí eu comecei a me ver, será que eu queria viver no ambiente hospitalar? Será que eu queria viver no ambiente industrial? Ou será que eu queria viver na escola? Então eu achei melhor, né, claro, comparando faixa salarial e comparando as possibilidades do vestibular, porque na minha época não tinha cotas para a escola pública, só tinha cota universal, então a gente tinha que concorrer diretamente com os estudantes das escolas particulares e era bem difícil. Então, assim, se a gente quisesse fazer cursos concorridos como odontologia, farmácia, medicina, a gente tinha que se preparar muito por muito tempo, fazer cursinho, e vindo da escola pública, as oportunidades já eram menores na época. Então eu acabei escolhendo biologia e não me arrependo, foi uma boa escolha. Estou feliz até hoje. E qual que você acha que é a parte mais gratificante de ter escolhido essa profissão? Ser professor tem seus desafios, com certeza, mas nós temos os bons alunos, tem gente que ainda vem para a escola para aprender, então é gratificante saber quando a gente está na rua e encontra um ex-aluno, eles vêm e retornam para a gente com as boas lembranças. Professora, eu tive aula com você, lembro das tuas aulas, tenho boas recordações das tuas aulas, então essa é a parte boa, essa é a parte gratificante. Que legal. E professora, quais foram suas inspirações? Inspirações para continuar nessa área para de continuar biologia? trabalhando? As inspirações sempre são, né, os resultados que a gente tem, os alunos que a gente vê formando e entrando no mercado de trabalho nas diferentes áreas, né? Então, assim, a gente sabe que as nossas sementinhas que a gente vem plantando vem dando resultado, vem dando frutos. Sim. E a gente sabe também que a professora é empresária, a professora tem uma loja. E como que surgiu essa ideia de ter uma loja? Então, eu sempre gostei muito de moda, né? Sempre tive o sonho de empreender. E sempre dizia, um dia eu vou ter uma loja, um dia eu vou ter uma loja. Aí, certo dia eu falei, mas o que eu tô esperando, né? Por que um dia? Então, vou lá e vou abrir. Aí tinha uma certa reserva financeira e resolvi investir, né? Resolvi que aquele era o momento. Então, eu comecei com a loja no digital, né, com o estoque em casa, e a coisa foi crescendo e chegou o momento de eu abrir o ponto físico na rua. Então, hoje nós estamos com a loja aberta no ponto físico no centro da cidade. Legal. E como que é esse equilíbrio entre a escola e a loja? Então, a rotina é bem corrida, porque a escola toma 40 horas aula, né? Então, eu trabalho na escola manhã e noite, então todas as manhãs praticamente são comprometidas com a escola e algumas noites, né? Então, o horário que eu tenho para manejar a loja é à tarde, mas eu tenho uma funcionária que me ajuda, então a questão administrativa da loja fica comigo e a questão de vendas a funcionária atende. E o que te inspirou a se tornar professora? A inspiração é gostar de biologia, acreditar no processo de ensinar, acreditar na transformação de vidas, acreditar que você consegue um mundo melhor através da educação, nesse sentido assim. Sim. E hoje, quais os seus hobbies preferidos? O que você faz para relaxar, para se divertir? Então, eu concilio, né? A gente chama de descanso ativo, a gente tenta sair de casa, fazer alguma coisa na natureza, caminhada, passeio, quando possível, né, comer fora, fazer alguma coisa diferente. E em casa, TV, filmes e séries, né, algum passatempo com a família, com o filho, é isso. Então,
E como que é? Como que é a sensação de ser dona de uma loja? Então, é desafiador, porque ao mesmo tempo que é muito bom você poder fazer as escolhas, pensar em coleções, tem todo o desafio administrativo, porque você tem funcionário para pagar, aluguel, água, luz, telefone, internet, impostos. Então você tem que estar conciliando tudo isso. Você tem que administrar as vendas, você tem meta para bater, você tem os tributos para pagar. Então é um constante, né, manejo de você dar conta de bater as metas de venda e dar conta dos tributos. É desafiador. E professora, como você equilibra a sua vida pessoal e a vida profissional? Então, isso tem que ser muito bem pensado, porque o trabalho ele toma muito tempo da vida da gente. E se a gente deixar, a gente só trabalha. Então a gente tem que administrar muito bem essa questão. O que eu tento fazer? Eu tento não levar coisa da escola para casa, não tentar trabalhar muito nas horas de descanso, tanto da loja quanto da escola. Então, o que eu faço? Não vou dizer que eu nunca trabalho em casa, porque chega a época de prova, a época de final de trimestre, a gente acaba acumulando coisas e tem, às vezes, que trabalhar em casa. Mas na maioria das vezes eu tento aproveitar minhas horas de atividade, fazer as coisas na escola, para que os momentos de folga, de descanso, sejam de fato de folga e descanso. Para que eu possa curtir a minha casa, curtir a minha família, dar conta também das tarefas de casa, administrar a casa também, poder de fato descansar, porque senão o estresse toma conta. E teve uma experiência muito marcante como professora? Experiência muito marcante não, mas a gente sempre tem experiências positivas. Sempre tem turmas muito boas que passam pela vida da gente, pequenas surpresas. Sempre tem assim boas lembranças. Então, muitas boas recordações. E ambas as profissões, elas lidam muito com o público, né? E como que é lidar com as diferenças de personalidade? Então, aí é que tá de você entender e respeitar as diferenças. Porque, de fato, são pessoas de todos os jeitos, com as mais diferentes personalidades e com os mais diferentes níveis de educação. Então, a gente tem que entender as pessoas, aceitar como elas são, né? E tentar aprender a conversar e tentar dialogar com as pessoas do jeito que elas são, né? Porque a gente não consegue mudar as pessoas, mas a gente tem que saber conversar com elas, né? Tanto na escola quanto no comércio. E como você se vê daqui 10 anos? Daqui 10 anos eu ainda estarei sendo professora, né? Então a minha perspectiva para aposentar vai lá para os 50 e poucos anos, eu ainda não tenho 40, ainda bem. Então eu ainda estarei na escola, espero que aqui, né? Talvez ainda esteja trabalhando com moda, gosto muito de moda. Então espero que realizada, feliz, né? E espero que bem. E professora, tem alguma tendência de moda que chamou a tua atenção? Como você faz para ficar atualizada das modas? Então, como eu sempre gostei de moda, eu sempre acompanhei blogueiras, sempre acompanhei marcas nacionais, marcas internacionais. Então, eu acompanho desde as marcas mais locais até as marcas mais renomadas. Então, eu estou sempre de olho, assim, desde antes por curiosidade e agora porque eu preciso comercialmente. Então, a gente sempre está acompanhando as tendências. E até para comprar as coleções, as próprias marcas elas vão acompanhando as tendências e a gente vai selecionando o que você pode aproveitar e o que você não pode aproveitar, porque nem tudo que é moda e é tendência vende, vai ser aceito pelo teu público. Então tem coisas que são tendência e que você sabe que não se encaixa na tua clientela. Tudo depende do público. E geralmente aqui tem bastante gente que usa tipo a mesma vibe de roupa, né? Sim, então sempre o básico nunca sai de moda. Então a gente sempre busca muito que seja básico, atemporal e poucas peças que são o hype da coleção. E aí, pinceladas de fashion, né? E sempre o básico que nunca sai de moda. Verdade. E quais são as suas motivações hoje, tipo de pessoas, para continuar sendo professora e também empresária?
Com certeza a família, né? Com certeza a família, meu filho pequeno, né? Que eu tenho que ser exemplo para ele e tenho que dar a melhor educação possível para ele. Sim. E como que consegue conciliar, encaixar também a família nessa rotina maluca? Então, essa é a ideia, né? Tentar não levar tanto o trabalho para casa, né? Centralizar o máximo possível o trabalho nas horas de trabalho, para poder estar com a família nas horas de folga e aproveitar isso. Tirar os finais de semana para descansar, para relaxar, para passear, porque senão a rotina toma conta e a gente não aproveita a vida. O tempo passa, os filhos crescem e a gente não aproveita a vida. Sim, ainda mais como a professora falou que tem filho pequeno, porque eles demandam realmente muito tempo, muito esforço. Muita atenção e precisam de carinho, né? As fases da primeira infância são muito curtas, né? Então a gente precisa estar junto e dando todo o carinho e atenção que eles demandam. A professora acha difícil auxiliar a maternidade com o trabalho ou... Então, o mais difícil foi quando eu tive ele e o momento de voltar, quando ele era bem bebezinho e quando eu tive que voltar da licença maternidade. É chocante você ter que voltar e deixar aquele bebezinho pequenininho em casa. Então, esse é o pior momento, assim. Aí depois a gente vai adequando a rotina, vai acostumando, né? Mas é sempre um desafio. Sim. E agora sobre a biologia. Tem alguma coisa que as pessoas falam e levam isso como verdade e que você possa, tipo, talvez refutar, desmistificar? Que não seja verdade, assim? Então, o pessoal separa muito ciência de religião, né? O pessoal diz, porque cientista não acredita em Deus, porque vai para a universidade e vira ateu, e eu acredito, eu sendo bióloga e tendo feito pós-graduações, mestrado, tendo estado na pesquisa, tendo estado dentro da biologia, eu acredito fortemente que se existe uma força da natureza, que se existe os fenômenos naturais, que se existe uma natureza, existe uma força divina movendo tudo isso. E que é plenamente possível a gente conseguir conciliar as forças naturais com a ação divina. Porque se a natureza é tão plena, é tão perfeita, ela é tão perfeita pela existência de Deus. Sim. E a professora já pensou em outra área, não sendo a lógica da educação? Então, eu gosto muito da área da saúde. Então, eu faria mais algum curso da área da saúde. Assim, a título de conhecimento mesmo, de farmácia, algo do gênero, assim. A professora pode contar mais algumas coisas da biologia, como foi na faculdade pra gente? Então, o curso de biologia é um curso maravilhoso, porque a gente tem muita aula prática, a gente entra em contato, assim, todas as aulas eram muito boas, né? Quando você tem aula de zoologia, você está lá pegando nos animais, né? Invertebrado, mesa cheia de insetos. Quando você tem vertebrados, uma mesa cheia de serpentes. De repente, a aula de peixes cartilaginosos, tubarões e arraias na mesa. Então, assim, é muito sedutor o curso, é muito bonito, é muito visual. Aí, quando a gente tem aula de biologia do Paraná, a gente viaja o Paraná inteiro. Então, assim, é um curso muito legal mesmo, assim, com muitas aulas práticas. A gente sai a campo muito. Então, o curso é muito dinâmico, a gente aprende muito. Então, assim, mesmo que eu não fosse dar aulas, virar professora de biologia, é um curso que ensina muito para a vida, né? Eu acho que 2 cursos que ensinam muito para a vida, para a compreensão da natureza, do ambiente, biologia e geografia, são 2 cursos que agregam muito na tua experiência como ser humano, mesmo, sabe? Da compreensão do ambiente. São muito bons. E o professor falou que é muito dinâmico, tem que ser mesmo, né? Porque é muita coisa envolvida. E como que é a sua dinâmica em sala de aula? Então, eu procuro, assim, com quase 20 anos de sala de aula, né? Já tentei vários jeitos e o perfil dos estudantes mudou bastante, né? Então, já tive várias dinâmicas ao longo do tempo. Hoje o que funciona melhor é a sala de aula invertida, que é colocar os estudantes primeiro em contato com o texto, com a matéria e só depois explicar. Então é o que vocês fazem, né? Primeiro responder os questionários para depois ouvir com a explicação
e você já tenha tido contato com o assunto. Porque aí gera dúvida, gera questionamento, é mais fácil. Eu acho que dentro da minha experiência esse é o melhor jeito. A gente acaba aprendendo bastante e acaba sendo bem dinâmico. E professora, tem algum mito da biologia para contar para nós? Mito da biologia? Isso. Vamos pensar. São tantos. Ai, não sei. Tem da área da evolução, tem da área da genética. Não me lembro de nenhum agora, especificamente. E professora, teve alguma viagem muito marcante? Viagem marcante? Sim, dentro do curso? Dentro do curso e até mesmo na vida fora. Então, dentro do curso eu gostava muito das viagens que a gente fazia ao litoral, né? Quando a gente fazia as nossas saídas ao litoral era muito legal. Daí a gente via tantos ecossistemas terrestres quanto a gente podia ver ecossistemas marinhos. Então era muito legal ver os animais marinhos e ver fauna e flora terrestre, era muito legal. E fora da biologia? Fora da biologia, são boas todas as viagens que a gente faz com amigos e família, né? Os momentos que a gente compartilha com amigos e família são muito bons. Sim. E professora, como você auxilia a tecnologia em sala de aula? Como isso funciona para você? Então, a tecnologia ela foi chegando de nocinho, né? Quando eu comecei a trabalhar, laboratório de informática era uma coisa rara, era bem precário, os computadores já eram ruins e lentos na época, né? E a gente usava pouquíssimo, né? E aí a tecnologia foi invadindo lentamente, né? E o pós-pandemia foi a explosão, né? A tecnologia ela entrou definitivamente com a pandemia, né? Com as meets, né? Com o ambiente virtual do Google, né? O Google Sala de Aula. Então acho que agora a tecnologia ela fica inseparável. Até o último curso que a gente teve de atualização lá em Foz do Iguaçu, eles chegaram a falar num novo mundo paralelo, eles chamaram um mundo de fisital, que é inseparável agora, o mundo físico do mundo digital. Então, eles dizem que hoje é impensável o trabalho, a educação e a vida cotidiana, que você não consegue mais as suas atividades rotineiras nesses três ambientes, nos três setores, né, trabalho, educação e vida comum, o mundo físico sem o mundo digital, que não consegue mais separar. Então, acho que é uma tendência que a gente não vai retroceder mais, né? O digital a gente ou se acostuma ou não se acostuma. Vai acontecer, né? Porque tem pessoas que seguem mais o limite, né? As pessoas que têm, até a gente vê, né, o EJA agora que a nova modalidade do EJA que foi implantada, né? Ele é semipresencial. Então a gente vê as pessoas que têm mais idade, estão vindo fazer o EJA, a dificuldade que eles têm em se inserir na plataforma, os professores têm que estar ensinando a manejar. Então assim, as pessoas estão tendo que se adequar, independente da idade, independente do grau de instrução, independente da habilidade que elas tenham, as pessoas invariavelmente estão tendo que se adequar ao mundo digital. Que como a professora falou agora, já é separado. A gente não vai conseguir retroceder, né? Só vai avançar na parte digital. Sim. E professora, você tem alguma parte favorita na biologia? Seja algum estudo, algum tema? Então, eu gosto muito da botânica, né? Que é a parte dos vegetais, das plantas, e gosto muito da ecologia. Tanto que quando eu me especializei na faculdade, na graduação, eu estudei muitos anos, fiz o estágio, fiz a pós-graduação na biologia vegetal, na ecologia vegetal, né? No comportamento das plantas, na distribuição das plantas no ambiente. Aí depois eu fui para uma área chamada ecologia da paisagem, que é como que a paisagem se configura, né? Então, como que as florestas se configuram, a conservação da natureza. Então, o quanto de floresta eu preciso para ter um ambiente conservado, e aí já reflete na conservação do solo, da água. Então, eu gosto muito dessa parte de como que os seres vivos ajudam na conservação do ambiente como um todo. Então, seria a botânica e a ecologia, a biologia da conservação. E quais os lugares que a professora já trabalhou além da escola? Então, eu sempre tive ligada à educação, né?
Então eu já, logo após eu terminar o meu mestrado, né, eu fui para a graduação, depois eu fiz concomitantemente o mestrado e a pós. Terminando o mestrado, eu tive trabalhando no estado como PSS e eu entrei na UEPG como professora colaboradora. Então eu fiquei 2 anos trabalhando como professora da UEPG. Então lá eu trabalhei nos cursos de Química, de Biologia, de Geografia e de Engenharia Civil. Aí, dando aula na UEPG, eu prestei processo seletivo para o SESCAD. Então, no SESCAD eu fiquei dando aula 11 anos para os cursos de agronomia e medicina veterinária. Nesse período que eu fiquei lá, eu terminou meu contrato com a UEPG, teve concurso do Estado, eu passei no concurso do Estado e acabei assumindo aqui em Itu. Então, por 11 anos eu conciliei idas a Ponta Grossa e trabalhar aqui no Santo Antônio. Aí, quando eu tive o meu bebê, eu optei por deixar a faculdade para priorizar ficar mais tempo com o meu filho, né? Então, eu deixei a faculdade. Antes de assumir o concurso do Estado, eu também trabalhei no Núcleo de Educação à Distância na UEPG, numa pós-graduação de Educação em Saúde Pública. Aí eu ia nos municípios fazer as palestras da pós-graduação, dar os cursos presenciais. Então eu ia em Jacarezinho, a Congoinhas, Santo Antônio da Platina, o Norte Pioneiro, o Norte do Paraná. Era bem legal, era bem bom. Viajava bastante, conhecia pessoas, era bem legal. E aqui eu estou desde 2012, então já faz um bom tempo que eu estou aqui. Como que é lidar com o público jovem, adolescente? Então, eu sempre priorizei, né, a minha formação em ciências biológicas, eu poderia dar aula de ciências e biologia, né? E eu sempre priorizei a biologia justamente para o público jovem, porque eu prefiro, a minha linguagem, a minha comunicação é mais voltada para o jovem. Eu não tenho tanto tato com as crianças, né? Eu prefiro me comunicar com o jovem, eu tenho uma troca maior com o adolescente, né? Com as crianças tem que ter mais paciência, a comunicação tem que ser mais assertiva, e com o jovem não, é mais um tom de brincadeira, né? É mais tranquilo de se comunicar. Então eu prefiro mais os adolescentes com os jovens, sim. Alguns deles acabam sendo mais difíceis, mas... apesar disso, né, claro que tem os conflitos, né, mas até a resolução de conflito, ela acaba sendo mais dinâmica com o jovem. Sim. E como que a professora lida com um bom ambiente escolar, assim, um bom ambiente de sala de aula? Então, a gente procura sempre levar na conversa, né, tornar o ambiente harmônico, né, fazer acordos, evitar brigar, evitar alterar, tentar resolver tudo o máximo possível dentro de sala de aula, né? Tentar deixar o ambiente melhor possível e só partir para buscar orientação pedagógica, enfim, só quando extremamente necessário, tentar resolver tudo em sala, na conversa, no diálogo, e tem dado certo na maioria das vezes. E, professora, qual foi a decisão mais importante da sua vida até agora? A decisão mais importante? Ter escolhido ser professora, porque eu poderia ter escolhido o ramo da biologia, ser bióloga pesquisadora, né? Continuar no doutorado, eu cheguei a trabalhar um pouco com auditoria ambiental, poderia ter seguido isso, mas se eu tivesse ido para o ramo da biologia, eu teria que ter saído da região, morado fora, enfim, eu preferi ficar perto da família. Então, ser professora foi uma opção que me proporcionou, né, ficar perto da minha família. Como manter uma boa saúde mental, mesmo com todas as demandas? Então, a ideia é tentar conciliar, né, os horários de descanso. E como a gente trabalha muito com a cabeça, a gente demanda muito esforço mental, tem que fazer o que nós chamamos de descanso ativo,
né? Então eu tenho que fazer alguma coisa voltada para natureza, para ambiente aberto. Eu não posso, se eu trabalho fechado numa sala de aula, trabalho com pessoas, eu tenho que fazer das minhas horas de descanso um momento diferente. Agora, se eu for descansar com mais do mesmo, eu não vou descansar, eu vou simplesmente repetir mais do mesmo, né? Então eu preciso focar o meu descanso no descanso ativo, para que de fato eu descanse. Sim. E a gente sabe que hoje existem muitas pessoas com transtornos mentais, como por exemplo ansiedade, depressão. Como que a professora lida com isso em sala de aula? É bem complicado, porque o Estado ele não nos capacita com relação a isso. Isso é uma falha que o Estado tem, porque vem crescendo cada vez mais o número de alunos e entre nós, entre os funcionários da escola também. Burnout, ansiedade, enfim, entre alunos, professores, funcionários, enfim, né? A gente sabe como que está a vida moderna. E assim, o Estado não nos dá curso, capacitação, formação para isso. Então, o que a gente faz? A gente estuda por fora, a gente procura entender, se capacitar, assistir vídeo. Eu escuto muito podcast de psicólogo para tentar entender, ainda mais como professora de projeto de vida também. Eu estudo muito para tentar entender e tentar aprender como manejar essas situações, enfim, né, porque faz parte da rotina escolar. Já teve algum episódio em sala de aula, como por exemplo um aluno com uma crise de ansiedade no meio da aula? Recorrentes vezes, eventualmente nós temos, e aí a gente tem que manejar, tirar o aluno, dar suporte, dar assistência. Às vezes são crises mais leves, às vezes são crises bem pesadas, às vezes a gente tem que chamar o serviço de assistência à saúde para levar o aluno para o serviço hospitalar, porque as crises são pesadas mesmo. Então, assim, né, cada um a seu nível, né? Às vezes são crises que passam saindo da sala, tomando uma aguinha gelada e respirando, mas às vezes são crises bem intensas mesmo, que precisam de medicação. Então, casos e casos, mas acontece. Pode acontecer com qualquer Com um. qualquer um. Professor em horário de aula, como aluno. Sim, sim. E a professora não era daqui? Não, eu sou de Ivaí. Quando eu passei no concurso, a vaga mais próxima de casa era aqui. Então eu ia e vinha. Quando eu assumi a vaga aqui, tinha ensino médio à tarde. Então eu vinha segunda e terça, dava aula manhã, tarde e noite. Dava 30 horas aula na segunda e na terça-feira. Então se a carga horária da professora é 40 horas, na segunda e terça eu dava 30. E aí eu vinha mais 2 manhãs para fechar as 40 horas. Era muito prático, eu era jovem e tinha energia, né? Enfim. Aí as coisas foram mudando, o ensino médio foi tirado da tarde. Quando o ensino médio foi tirado da tarde, ficava inviável eu ir e voltar 2 vezes. Não tinha como. Economicamente e a canseira também, né? O cansaço. E aí o que acabou acontecendo? Eu mudei para Ibituba. Então já fazem 10 anos que eu moro em Ibituba. Eu me tornei ibitubense, meu filho é ibitubense, eu estou erradicada. E professora, nossa última pergunta agora para encerrar. Se uma criança chegasse na professora e falasse que no futuro ela queria ser igual a você, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Eu ia ficar feliz e preocupada, porque não tá fácil ser professor, mas assim, apesar de não estar fácil, nós precisamos de bons professores. E, assim, o recado que eu dou é quem gostar da escola, do ambiente escolar, quem gostar das matérias básicas da escola e assim, dentro do nosso município o salário do professor é um bom salário, é uma boa forma de viver, dá para viver tranquilo e assim, é um bom trabalho, é um trabalho digno e assim, a gente precisa de bons professores. Então eu gostaria que bons alunos voltassem para a escola e fossem bons professores para dar continuidade ao nosso trabalho, porque a escola precisa de bons professores, sim. Muito obrigada, professora, por disponibilizar seu tempo para estar aqui com a gente. E esse foi o nosso episódio. Deixe seu like,
inscreva no nosso canal e logo logo tem mais um episódio. Tchau!